Vida que vem, vida que vai, vazio imensurável. Vida sem rumo, caminho sem destino e sem propósito. Problemas e mais problemas, cobranças, pesos, dúvidas e mais vazios, culpas do que vivi, desesperança no amanhã. Mas por que vivo isso? Não sou eu um profissional bem-sucedido? Por acaso não tenho o que quero e não faço o que me dá prazer? Todos me respeitam ou será que me toleram? Esperam que eu seja filho que honre os pais, filho de quem? Honrar a quem? Querem que seja pai, que instrua os meus filhos? Como assim? Trabalho, é muita responsabilidade. Não sei o que fazer. Como eu queria uma resposta. Eu estou perdido em meio aos escombros do meu próprio interior. Penso para onde posso fugir. Como posso me livrar desta angústia e deste desespero? Estou cansado, desanimado, desistido. Será que vale a pena? Me falta verdade. Um general mandou me buscar, mas não sabe que eu estou desesperado. Ele veio ao meu encontro e atentou para o meu coração. Ele se interessou pela minha causa, mas não vou conseguir, sei que não vou conseguir. Como ele me conhece? Será esse o Deus de toda a terra? Será que ele existe mesmo? Como eu gostaria de acreditar que alguém se importa comigo de verdade. Tantos já me enganaram e eu já enganei a tantos com falsas verdades. Não quero ser enganado de novo. E se ele só tem interesse no que posso lhe oferecer? Com certeza, como muitos, quer que eu lute as guerras por ele. Mas por que não dar uma chance para mim mesmo? Por que não tentar? Conhecimento tenho de sobra. Capacidade não conheço alguém melhor do que eu. Mas afinal, onde tudo isso me levou? Quero ser um homem de verdade. Abro mão das minhas convicções. Vou me alistar nesse exército. Estou cansado de lutar minhas próprias guerras, sozinho e cansado de conduzir um exército de um homem só. Por que manter minhas convicções? Onde minhas convicções me levaram? Encontrei um general que lutou por mim, morreu por mim, se sacrificou por mim. E eu me rendo ao maior ato de hombridade que já conheci. O meu general morreu por mim. Perdoa-me. Vou me vestir com a sua armadura para poder ficar firme contra os meus inimigos e deixá-lo cobrir a minha mente com o seu capacete. Mas em minha cabeça ainda tem tantas mentiras sobre mim e sobre ele, mas não vou dar baixa agora. Vou prosseguir. Transforma-me pela renovação do meu entendimento. Lava-me e serei limpo. Purifica-me e serei puro. Pecados, culpas, acusações, passado de vergonha. Quero me livrar de toda impureza, imoralidade, inveja, violência, vícios. Como eu poderia prosseguir com toda essa carga? Minha carne tenta me dominar todo o tempo.
que luta entre meu corpo e meu espírito. Tudo aquilo que quero fazer, isso não faço. E o que não quero fazer, me domina. Treina minha mente e meu coração para obedecer à sua voz. Quero viver na cadência da sua voz. Livra-me de toda mentira e cinja-me com o cinturão da verdade. Livra-me dos meus sofismas, das fortalezas da minha mente, da minha incredulidade, da minha verdade e me transforma pela sua verdade. Minhas lembranças, sentimentos e emoções me pesam e me aprisionam no passado. Quero prosseguir para o alvo da soberana vocação. Quero reagir como um homem de verdade. Não quero mais machucar porque fui machucado, rejeitar porque fui rejeitado, ferir porque fui ferido, abandonar porque fui abandonado, abusar porque fui abusado. Quem sou eu? Órfão, soldado, servo, empregado? Abrirei mão do meu orgulho. Quero ser um novo homem de corpo, alma e espírito. Enquanto confessava as minhas culpas diante de ti, era perdoado. Mas agora confesso diante dos homens, do seu exército, para ser curado. Veste-me com a couraça da justiça. Cura o meu coração. Meu general abriu um caminho. Sob esta farda de general de guerra, há um coração de pai. Encontrei no meu general a direção, a proteção e provisão que sempre busquei. Não sou somente um soldado, sou um filho. Vou me manter firme. Agora conheço a minha origem e quero seguir para o meu destino. A graça e a paz, queridos. Que alegria poder estar mais uma vez com vocês para podermos compartilhar a palavra de Deus que nos transforma, que nos molda a estatura perfeita de varão perfeito que é Cristo Jesus. Né? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Eu queria, antes de tudo, dar uma palavra de agradecimento ao pastor Josué e à sua família, uma família tão especial, a irmã Genoveva, seus filhos, o carinho que fui recebido aí no almoço, no tempo que passei aí no ano passado, foi muito precioso para a minha vida. Eu queria agradecer a vocês. Também queria agradecer ao Patrick, à sua família, ao sogrão que deu um churrasco para nós. Foi muito bom também ouvir os testemunhos seu, Patrick. Foi um momento de muita edificação. Eu nunca mais esqueci os testemunhos daquilo que Deus fez através da sua vida. Queria também agradecer ao Luciano, que organizou o evento do ano passado. Foi muito bom te conhecer, Luciano, que Deus continue abençoando a sua vida. Um abração ao Guilherme, a sua esposa e a sua filhota. O Guilherme me levou até nas cataratas do Iguaçu, me deu um alicate especial, lá uma chavezinha para limpar o meu chuveiro, que eu sempre queria fazer, e agora posso fazer isso. Obrigado, até ontem eu usei, foi muito bom, muito obrigado, viu, Guilherme? Queria também transmitir um abraço ao Eduardo, que Deus te abençoe grandemente. Eduardo, foi muito bom estar com você. Queria também transmitir um abraço ao chinês. Eu não lembro do nome do chinês, né? Mas foi muito bom estar com você, com a sua esposa, com o seu filho. Almoçamos juntos. Você é um homem muito especial. Queria transmitir meu abraço. E também queria transmitir um abraço ao irmão do casaco. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que a gente foi lá o Patrick me levou para conhecer a hidrelétrica. E aí eu fui de bermuda, de tênis e tal, e o Patrick olhou para mim lá no hotel e falou assim: Marcos, vai desse jeito, tá frio pra caramba. Aí eu fui lá, troquei de roupa, tudo, mas eu não tinha levado o casaco. E aí quando a gente foi, o Patrick foi buscar esse irmão, e o Patrick ligou para esse irmão e falou assim: pega um casaco pro Marcos. Aí, graças a Deus que você pegou o casaco, que tava frio pra caramba, Patrick. Então, muito obrigado aí ao irmão do casaco, que Deus te abençoe. Amém, queridos? Então, eu gostaria agora de poder me dirigir realmente à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. O tema que a gente vai conversar são atos de hombridade. E o texto base que a gente vai utilizar é Efésios, capítulo 6, certo? Do 10 em diante, mas eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, ensinando, treinando e na admoestação do Senhor. Aí ele coloca um título: Lar Cristão, servos e senhores. Versículo 5: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando-os ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Não chegamos ainda em relação ao tema, né, que a partir do versículo 10, mas eu queria já iniciar minha palavra com vocês nesse dia muito especial, ok? A partir do primeiro versículo, porque atos de hombridade, olha só, a palavra atos significa, é um substantivo masculino, capacidade para agir, para realizar alguma coisa, ação. Para um ser vivo, um movimento adaptado a um fim, ato instintivo, voluntário. Manifestação da vontade humana, ato de bondade, de caridade, julga-se um homem pelos seus atos. Na religião ele fala assim, o movimento da alma para Deus, ato de fé, ato de contribuição. No sistema jurídico, diz documento público em que se acham expressas as decisões da autoridade, ato de anistia. Na filosofia, em ato que se realiza, em oposição à impotência que pode ou que vai realizar-se. Então, ato é uma ação, é algo que você faz. Atos de hombridade. E a gente coloca desde o versículo 1, fala assim, filhos, obedecei a vosso pai. Que o vosso pai é o nosso pai, aquele pai que nos gerou, nossos pais, o pai e a mãe, é uma honra. E ele fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então a obediência é uma ação, é um ato, é algo que eu faço, algo que eu entendi, algo que eu captei, agora eu vou obedecer, porque aquilo é um princípio que tem que ser obedecido. No versículo 2, honra o teu pai e tua mãe, é outro ato, honrar o nosso pai e a mãe. É uma ação que eu e você fizemos, porque se nós queremos ter ato de hombridade, nós temos que andar e dirigir na nossa vida por aquilo que está escrito na sua palavra. No versículo 4 ele fala assim, e vós pais, não provoqueis, é um outro ato, que é um ato de negação, não provoqueis, não faço isso, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criai-os, é uma outra ação, criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, na disciplina e na administração do Senhor. E essa palavra disciplina, eu gosto na versão inglesa, que na versão em inglês fala teaching and training, ou seja, é ensinando e treinando. Porque não é uma só vez, por isso que fala, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque muitas vezes a gente quer ensinar uma vez e já quer o resultado pronto, já quer, poxa, já falei para você uma vez, já falei uma vez, duas vezes para você, mas eu queria te fazer uma pergunta, quando o atleta vai concorrer a alguma coisa, vai fazer uma corrida, quanto tempo ele treina? Então nós temos como um ato de hombridade de treinar os nossos filhos. Eu sempre digo que de 0 a 20 anos é o espaço de tempo que Deus nos deu para nós ensinarmos e treinarmos os nossos filhos. Isso é ato de hombridade. Ensinarmos sobre a fé, ensinarmos sobre os princípios, ensinarmos sobre a educação, sobre os valores, sobre tudo aquilo que nós entendemos na palavra de Deus e que eles precisam carregar para o restante da sua vida. É um ato, é uma ação, é algo que eu e você como homens precisamos fazer. Depois tem no versículo 5 até o versículo 9, ele fala de outros atos para nós. Ele fala assim, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Primeiro versículo é obedecer ao Senhor como nosso Deus. Eu preciso obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Andando conforme a sua palavra. Agora ele já está dizendo um outro ato. Eu preciso ser submetido, eu preciso ser submisso, melhor dizendo, àquela liderança na qual eu trabalho. É o meu chefe, é o meu patrão. Eu preciso ser submisso. E ele fala assim, não à vista, para agradar ele, mas fazendo se ele está vendo ou se ele não está vendo, porque tudo que nós fazemos para Deus. Então, tanto o patrão precisa estar submisso a Deus e também fazer com que os seus servos sejam aliviados e servidos para que eles também se sintam num ambiente agradável, como nós que somos funcionários precisamos honrá-los fazendo o trabalho com excelência. É um ato com hombridade.
E como você está fazendo? Você faz o seu trabalho na sua empresa como para Deus? Você trata o seu funcionário como para Deus? Você que é funcionário, você trabalha para o seu patrão como para Deus? Porque é um ato, independente se ele está vendo ou não. Se eu estou gostando do ambiente ou não. Sabe uma coisa importante que eu tenho aprendido? Que nós não podemos agir pela nossa personalidade. Porque a nossa personalidade vai fazer com que eu e você pequemos contra Deus e contra as pessoas. Nós precisamos agir por princípios. Por isso que a Bíblia fala que o homem que domina o seu espírito é maior do que aquele que conquista uma cidade. Então eu não vou agir pela minha personalidade. Eu vou agir por aquilo que a palavra de Deus diz. Se o ambiente não está bom, eu vou tentar trazer um ambiente de paz. Certo? As pessoas estão fazendo todas as coisas erradas, eu não vou fazer errado. Mesmo que elas queiram me levar para aquilo, não, eu vou me dirigir a minha vida por princípios. Isso é um ato de hombridade. E agora eu quero entrar no tema em específico na qual a gente vai conversar, que é as armaduras de Deus, que é o texto base desse evento, Atos de Hombridade. Primeiro eu queria dizer para você, que até esqueci de falar no começo, graças a Deus que Deus fez de você um homem. Você é um homem especial. Você é um homem importante para Deus. Deus fez você a sua imagem e a sua semelhança. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você estiver num lugar apropriado, dá um give me five para o cara que está do seu lado e diga assim, ó, graças a Deus que Deus te fez um homem, porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus te fez um guerreiro, Deus te fez um vencedor. Sabe, Deus te fez para isso, Ele projetou para isso. Ele não te fez para viver de crise em crise, Ele te fez para viver de vitória em vitória, de glória em glória. Foi para isso que Deus projetou eu e você. Passamos para a crise para chegar na vitória. Passamos pela crise para chegarmos no momento de glória. Deus faz isso comigo, com você. Ele fez isso com Daniel, Ele fez isso com José, Ele fez isso com Ananias, Misael, Azarias, Ele fez com tantas pessoas assim. Até as coisas ruins que as pessoas fazem para nós, projetadas, manipuladas, arquitetadas para destruir a nossa vida. O que José fez? Falou para os seus irmãos quando eles se dobraram perante ele, ele falou assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. É isso que Deus faz para um homem que tem ato de hombridade, que honra a Deus acima de todas as coisas. Ele usa até as circunstâncias negativas para nos promover, para nos preparar para um lugar que Ele quer nos levar. Então vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus no versículo 10. Quanto ao mais, finalmente, no demais, uma palavra final, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que texto fantástico! Que texto extraordinário para a gente, porque ele já começa dizendo assim, quanto ao mais, finalmente, ou seja, é algo que eu preciso a mais. Só que antes, eu queria trazer uma reflexão para você, porque está falando das armaduras. Primeiro, antes de eu colocar a armadura, eu preciso ser fortalecido. Ele fala assim, quanto ao mais. Aí ele fala assim, em outra versão fala finalmente, numa outra versão fala no demais, numa outra versão ainda fala uma palavra final. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Você conhece um texto, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso agora ser fortalecido aonde? Nele. Porque não tem como eu colocar uma couraça, colocar o capacete, pegar o escudo, pegar a espada, colocar os pés da preparação do Evangelho, a botina, vamos dizer assim, se eu não tiver uma estrutura dentro. Por isso que Paulo começa o texto dizendo, lá no começo ele começa dizendo, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. São atos de hombridade que eu vou colocando, eu vou criando robustez para então me revestir. Porque se eu vou revestir algo em cima de algo que não tem robustez, que não está forte, aquilo vai ser um peso para nós. Então eu preciso me esforçar, eu preciso realmente me fortalecer. Como é que eu me fortaleço? Você como homem, como cabeça da sua casa, ou como um futuro cabeça da sua casa, você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa ter o seu altar de oração. Você precisa ler e meditar na palavra de Deus. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus. Isso se dá com esforço. Você precisa reservar o seu tempo. Você precisa se preparar. O atleta, quando ele vai se apresentar, muitas vezes a gente vê lá o Usain Bolt correndo uma corrida de menos de 10 segundos. Quanto tempo ele gastou se preparando para aquela corrida? Foram dias, foram horas de treinamento, foi uma alimentação especial, foi um técnico que deu orientação. Isso fala de eu e você temos um mentor, alguém que a gente presta conta, alguém que a gente realmente vai lá e, poxa, eu agir dessa forma, como é que eu faço essas coisas? Alguém com que você caminha junto, ombreia junto. Eu gosto dessa questão de ombrear. Ombrear é ombro a ombro, é caminhar juntos. Então isso é um ato de homem de hombridade, atos de hombridade. Eu caminho ombro a ombro com o outro. Hombridade é uma característica, é um caráter de uma pessoa, é algo que eu levo para mim, algo que eu aprendo. Como eu aprendo? Andando ombro a ombro. São duas palavras distintas, uma não tem relação com a outra no sentido, ombrear não vem de ombro. Ombrear, desculpa, vem de ombro. Hombridade não, vem de caráter, vem de algo que realmente eu conquisto. Aí ele vem no versículo 11 e diz assim, revestivos. E antes de eu falar de revestivo, eu queria falar para você também o significado de hombridade, atos de hombridade. O que é hombridade? É um substantivo feminino, aparência máscula, viril, masculinidade, virilidade, que se comporta de maneira íntegra, com indignidade, com honradez. Por isso que é diferente de ombrear. Hombridade é uma atitude, uma característica, ou seja, que se comporta de maneira íntegra, com dignidade e honradez, que demonstra coragem, bravura, destemor, valentia, ultrapassou as dificuldades com hombridade, ou seja, não se vendeu, não se corrompeu, não cedeu à tentação, não fez o que todo mundo estava fazendo. Quando José começou a ter um comportamento diferente dos seus irmãos. Os irmãos ficaram irritados com ele, porque ele começou a falar para o pai como é que era o comportamento dele. Sabe como é que eles agiram? É a mesma coisa que um delinquente, quando ele um delator, fala alguma coisa que ele fez. Ele fica bravo com aquela pessoa, ele não quer se corrigir, ele fica revoltado com aquela pessoa que aponta o dedo de uma certa forma e diz assim, você está errado. Agora aqui nós estamos aprendendo que a hombridade é um homem que realmente age e ele se permite que alguém o corrija, alguém o redirecione, alguém que ele possa confiar e assim, poxa, você está fazendo algo diferente, algo que não é legal, você precisa caminhar diferente. Atos de hombridade. Então para mim me revestir, agora eu quero voltar aqui ao revestimento. O que é um revestimento? E eu queria compartilhar algo com você porque para mim isso é muito interessante. Eu sou formado em mecânica e eu queria usar o exemplo do aço. O aço ele já é duro, tem várias qualificações de aço, depende o tipo de ferramenta que você quer fazer, o lugar que você vai aplicar esse aço, então vai exigir dele um pouco mais ou um pouco menos. Tem aços simples, como o aço 1020, que ele não tem carbono, então ele não aceita processo de tempero, ele não aceita um processo em cima dele. Se você quiser temperá-lo, você vai ter que inserir nele carbono. Aí você vai conseguir fazer isso. Agora tem aços que são mais nobres, como o VC131, VC150 e vários outros tipos de aço. Que você vai colocar, o ferro ele já é duro, você não consegue fazer. Então para mim, por exemplo, usinar um aço 1020, ele é bem simples, qualquer ferramenta pode fazer, até um Bits usina ele.
Agora, conforme o tipo de aço que eu vou, eu preciso de um metal duro para que ele possa ser usinado. Então eu vou usinar uma peça para uma tal aplicação. Eu vou pegar um aço extremamente qualificado, como por exemplo o VC131, ele é duro. Então você faz a peça, você confecciona a peça, seja de qualquer tipo de máquina, para aquela aplicação. Só que ele é duro, mas ainda para aquela aplicação não é suficiente. Então o que a gente faz na mecânica? A gente faz um tratamento nele que se chama têmpera. O que é têmpera? Têmpera, você aquece o material a uma temperatura e resfria ele rapidamente. Então os seus grãos são reajustados, eles se aglomeram, eles ficam juntos. Então aquele aço que já era duro, você agora joga a dureza lá para cima. Só que isso tem as qualidades boas, porque ele fica duro, mas ao mesmo tempo ele fica muito seco. Então ele precisa de um processo chamado revenimento. Ou seja, eu e você precisamos, aquilo que a gente aprende de princípio, aquilo que a gente aprende, a gente precisa também ter compaixão, porque senão a gente se auto-justifica. A gente se acha melhor do que os outros, aí a gente quebra, aí a gente machuca as pessoas. Então você precisa do revenimento. O que é o revenimento? Revenimento, você leva a temperatura desse aço, não numa temperatura muito alta, e permite que ele vai resfriar ou pelo óleo ou normalmente resfriamento natural. Ele vai chegar à temperatura dele, e aí os grãos dão uma afastada. Então aquilo que você aprendeu, agora você vai colocar compaixão, você vai colocar o amor, você vai colocar a paciência. Paulo escreve assim: corramos com paciência. E a gente vai caminhando, porque aquela pessoa ainda não chegou naquilo lá. Então eu tenho um ato de hombridade e eu vou ter paciência para que aquela pessoa cresça junto comigo. E aí você vai lá e faz um processo que a gente chamou de retífica, aí eu preciso de uma ferramenta ainda mais dura, eu preciso de uma cerâmica, algo que possa usinar esse aço, porque agora está extremamente duro. Só que para algumas aplicações, ele ainda não tem a dureza necessária. Aí o que a gente faz? A gente insere, a gente coloca nesse aço cromo duro. Aí é uma camada de 8 décimos a 1 milímetro, ponto 2 de cromo duro, e aí você coloca aquele cromo duro, depois para usinar aquele cromo duro somente na retífica, e você retifica aquele cromo duro, e ele fica com uma camada de 4 a 6 décimos de cromo duro. E como o próprio nome diz, é extremamente duro, ele resiste ao atrito muito tempo. Aí Paulo está dizendo assim: revesti-vos. Ou seja, eu e você já tivemos a fé, ouvimos a palavra. A palavra entrou no meu coração, no seu coração. Você reconheceu que é pecador, você reconheceu que você não tem como chegar ao céu se não for através de Cristo Jesus. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu e você recebemos a fé. Então, quando eu e você recebemos a fé, a gente começa, Paulo fala dizendo assim, que nós vamos recebendo leitinho, o escritor aos Hebreus também fala disso, ou seja, nós somos uma nova criatura, porque eu e você podemos até mudar os nossos hábitos, mas só Deus pode mudar a nossa natureza. E como é que Ele muda a nossa natureza? De uma natureza pecaminosa, adâmica, por uma natureza divina, por uma natureza de Cristo Jesus, somente através de Cristo. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que estamos destituídos da graça de Deus, e através do meu processo de arrependimento, de reconhecimento que eu sou pecador e eu preciso da graça dele, o seu amor me invade. E ele apaga os meus pecados. A Bíblia fala que ele lança no mar do esquecimento. Eu acho que esse é o maior ato de hombridade que um homem pode fazer na sua história. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer que ele é pecador, que ele não é autossuficiente, que ele precisa de um mediador, que ele precisa de alguém que resgate a sua vida. Isso se chama Cristo Jesus, isso se chama Evangelho de Cristo Jesus. Então eu reconheço, Jesus entra no meu coração, eu mudo a minha natureza. Vem um novo homem, aí eu vou me alimentando, aí eu vou me esforçando, aí eu vou aprendendo, aí eu vou crescendo. Certo? Eu vou criando estrutura, aí vai vindo muitas vezes as provações para a gente, que é o processo de têmpera, depois vai o processo de revenimento, aí vem uma usinagem de novo, aí vem o cromo duro, porque tem coisas que eu e você só vamos vencer, poder ter uma ação se estivermos preparados.
Jesus mesmo fala, ele deu autoridade para os seus discípulos, eles foram pregar e de repente eles foram expulsar um demônio de uma criança, aquele demônio não saía, e Jesus foi lá e expulsou com tranquilidade o demônio daquela criança. E eles perguntaram, mas Jesus, por que nós não fizemos isso? Por que nós não conseguimos fazer se o Senhor nos deu autoridade? E aí ele fala assim, que alguns tipos de demônios, alguns tipos de situações só saem através da oração e do jejum, ou seja, de um revestimento a mais. Aí ele fala para a gente, revestivos, eu queria trazer esse revestimento, porque é algo que você coloca. Primeiro tem o esforço, que a gente lê lá no versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso me fortalecer, depois eu vou para o revestimento. Então, revestivo de toda, não é suficiente partes, de toda a armadura de Deus, para poder de ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, para mim ficar firme, eu preciso me revestir de algo. Ele fala assim, de toda a armadura, não basta somente o capacete, não basta somente o escudo. Eu queria que você voltasse lá para essa época, porque essa era a indumentária que os homens iam para a guerra, eles iam com um capacete, certo? Quando você vê aquele filme, eu esqueci o nome daquele filme, que ele fala que ele é Marcos, lá em Roma, o Gladiador, lembra daquele filme Gladiador? Ok, ele usava um capacete que protegia todo o seu rosto, até quando o imperador vai lá e pergunta para ele qual que é o nome dele, e ele vira as costas e ele fala da sua identidade, quem ele era, o caráter que ele tinha. Isso é um bom exemplo de um homem com hombridade, porque ele não se vendeu. Ele não se vendeu. É um bom filme para você ver se você não viu ainda. E aí ele fala, sede fortalecidos, revestidos. Então ele tinha o capacete, mas ele tinha o escudo, ele tinha a espada. Então ninguém vai só com o capacete para a guerra. Ninguém vai só com o escudo. Ninguém vai só com a espada. Não, você vai olhar um soldado daquela época, ele colocava o capacete, ele colocava a sua armadura, certo? Ele colocava o escudo, ele levava a espada, alguns levavam lança, outros tinham a proteção na sua canela, eles tinham os pés também, por quê? Porque eles iam para a guerra. Porque se eu machuco a minha perna, eu já fico inábil para aquilo. Então Paulo está dizendo assim para vocês, esforce-se primeiro, sede fortalecidos no Senhor, ou seja, a força que você tem só vem do Senhor. A força para vencer as ciladas do diabo vem do Senhor. Eu e você não conseguimos vencer sozinhos. Nós precisamos dele, precisamos da presença dele. Então, para poderes ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está me entendendo como eu preciso ser revestido? Porque a minha briga não é pessoal, a minha briga é com principados e potestades. Eu assisti um vídeo que a universidade tem chamado Transformações, e foi muito lindo. Foi na década passada, eles começaram a se unir, vários homens e pastores começaram a se unir para entender o que estava acontecendo naquelas cidades. E aí Deus trouxe para eles as revelações das potestades que tinham legalidade naquela cidade. E eles começaram a se reunir e orar e jejuar por causa daquela potestade específica. E Deus veio e transformou aquela cidade. Tem até um testemunho muito lindo que tinha um rio que corria água que era imprópria para banho, imprópria para tomar, imprópria para beber, imprópria para usar para qualquer coisa. Até o rio foi curado, porque eles entenderam que a guerra deles não era contra as políticas, contra os sistemas. É tão lindo naquele testemunho que a Bíblia, esse relato nos conta que até os mafiosos, em uma semana, aqueles que ninguém prendia, que eles corromperam todos os políticos quase da época, eles foram presos, porque eles entenderam que a luta dele não era contra os mafiosos, mas contra os principados e potestades. Então eu e você, para vencermos as ciladas do diabo, precisamos estar revestidos de toda a armadura. Eu queria que você entendesse, porque um homem com ato de hombridade, ele não se contenta com parte, ele quer o todo. É isso que Deus tem para mim e para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto muito dessa parte. No livro do Homem de Verdade, no estudo do curso do Homem de Verdade, ele fala assim, que o mais difícil não é você conquistar algo, é você preservar aquilo, é você manter aquilo. Qualquer menino casa, só um homem mantém o casamento. Qualquer menino engravida alguém, mas só um homem assume a responsabilidade da criação do filho.
Então são coisas muito distintas uma da outra. Precisa de hombridade, precisa de um ato de hombridade, precisa estar convicto. Eu acho muito legal aí que o pastor Josué trabalha o livro Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. Ele criou o homem real, que rejeita a passividade. Certo? Várias coisas legais, ele criou até uma costa, foi muito legal, eu não lembro agora, devia ter anotado aqui, mas é muito legal aquilo. Por quê? Porque isso precisa ser real, isso precisa ser introduzido, você precisa repetir. Lembre que para mim e você, para permanecermos firmes e inabaláveis, eu preciso me exercitar sempre, eu preciso continuar sempre, eu preciso batalhar sempre, preciso caminhar sempre. Salomão escreve em Provérbios 19, 27, fala: filho, se você parar de aprender, logo esquece o que você já sabe. Então eu e você precisamos disso. No versículo 14, assim: estáis por firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha só, a verdade. A Bíblia fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Deus, é Cristo Jesus, Ele é a verdade. Agora eu e você também precisamos caminhar na verdade. O diabo é o pai da mentira. Então um homem que tem um ato de hombridade, ele não usa da mentira para fazer os seus negócios, para ludibriar a sua esposa, para enganar os seus filhos ou para enganar a si mesmo. Craig Hill escreve num livro: Enganado Eu, porque quando você adota a mentira, você não está enganando os outros, você está enganando a si próprio. Não tem como eu revestir algo bom em cima de algo que ainda precisa ser tratado. Deus quer tratar o seu e o meu coração a cada dia. A cada dia, isso é importante que você saiba. Não abra mão da verdade, viva com a verdade, caminhe na verdade, mesmo que for difícil falar a verdade naquele momento, que pode te comprometer, que pode te trazer uma situação que não seja boa. Ei, não abandone a verdade, fique nela, permaneça nela, lute por ela. Não abra mão de princípios. Então ele fala muito claro: portanto, tomai a armadura de Deus. No versículo 14 ele fala assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então essa verdade, essa é algo que eu coloco para me proteger. A verdade, ela me protege, cingindo-vos. Ele está falando de proteção. Quando você vive na verdade, você protege a si mesmo. Quando você vive na mentira, você compromete a você mesmo. É como se uma couraça tivesse com falhas. E se você recebe uma flechada, se você recebe uma lança, ela pega naquela falha. Lembra de Golias? Golias tinha um buraquinho na testa do capacete. E aquela falha, aquele furo que ele tinha no capacete, comprometeu a vida dele. Então a mentira, como se fosse buracos, como se fosse falhas para a gente. Então ele está falando: cingi-vos, pois, da verdade. A verdade é proteção para você. Se você for verdadeiro com a sua esposa, se alguém um dia for falar alguma coisa, ela já está sabendo, porque você já abriu a verdade. Você já falou a verdade, você já viveu a verdade. Eu sempre falo com a minha filha, quando ela estava na escola, quando ela era mais nova, eu vou dizer assim: filha, se acontecer alguma coisa na escola, certo? Mesmo que você fez uma coisa errada, conte para o papai a verdade. Porque quando alguém vem falar, alguém que vem querer expor você ou prejudicar você, eu já sei da verdade. E aí eu vou tratar com você sobre isso. Então, ame a verdade, cinge-se da verdade, não abra mão da verdade. Jesus fala: eu sou a verdade. O contrário da verdade é a mentira, e quem mente é filho do pai da mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E eu e você não fomos criados para ser filho dele, nós somos criados para ser filho de Deus. Jesus nos ligou novamente, nos reconectou ao Pai. Então eu preciso me cingir da verdade. Sabe, eu preciso crer nisso, eu preciso adotar nisso a fé. Por isso que eu comecei falando da fé. A fé é o firme fundamento, a verdade é um firme fundamento. A fé precisa estar arraigada em você, para que aquilo que está escrito na palavra seja verdade para você. Porque você também pode adotar a palavra como algo que seja paralelo, algo que seja relativo. Mas eu adotando isso ou não, ela continua sendo a verdade. Ela é a verdade de Deus para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então a fé precisa estar enraizada em nós. A fé para a salvação, a fé nas promessas de Deus, a fé nos princípios de Deus, a fé nos mandamentos de Deus, a fé nos processos de Deus. Quem sabe nessa crise eu e você estamos num processo. Acredite,
Coloque fé. Ele é verdadeiro. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele utiliza as adversidades para nos formar um homem melhor, um homem com ato de hombridade. Então põe fé, bote fé no processo que Deus está fazendo. A Bíblia fala assim para mim e para você: nunca, jamais te abandonarei. Jesus escreve lá em Mateus 28, no finalzinho do capítulo, diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então lembre que você não está só, coloque a fé nisso. Você lembra de Paulo? Paulo estava indo e a situação estava tão complexa que a Bíblia fala que ele apela para César. E no processo de ir para Roma para se encontrar com César, acontece aquele episódio do navio. E ele alerta o capitão do navio, diz assim: não vamos, porque a tempestade está grande. E aí no alerta deles, eles não aceitam a posição de Paulo e eles continuam a jornada. Mas sabe o que alimentava a vida de Paulo? Deus tinha falado. Aí no processo todo, que ele fazia tempo que não tinha um contato com Deus, Deus não tinha falado alguma coisa para ele, de repente, numa daquelas noites, Deus fala para ele: Paulo, importa que você chegue a César. Pronto, ele acreditou naquela verdade, ele acreditou na palavra que Deus tinha dado para ele. Então todas aquelas intempéries, depois ele é mordido pela serpente, ele estava tranquilo mordido pela serpente. Por quê? Porque Deus falou para ele que ele ia chegar diante de César. Então mesmo que você numa jornada esteja num navio que esteja afundando, seja mordido por uma serpente em alguma situação da sua vida, lembre, se Deus deu uma palavra e você permanecer firme nela, isso é importante. Eu não gosto muito daquela frase que as pessoas dizem: quem tem promessa de Deus não morre. Eu vi um povo todo de Israel morrendo no deserto. Eles tinham promessa de Deus que iam para Canaã. Só que a falta de credibilidade deles, a incredulidade deles, fez com que morressem no deserto. Então, se eu e você permanecermos firmes em Deus, revestirmos da couraça da justiça, da verdade e da fé, e então eu posso dizer para você com firmeza que aquilo que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Porque ele não mente, ele só está esperando que eu e você permanecermos firmes nele. Ele prometeu para José, ele deu um sonho para José, melhor dizendo, que ele seria alguém que as pessoas se dobrariam perante ele. Ele não sabia o que seria, ele nunca imaginou que ia ser governador do Egito. As situações ficaram feias, ele foi colocado em momentos muito difíceis, mas de repente ele sai da prisão para se tornar um governador. Algo que era incalculável naquela época. Ele não tinha apadrinhamento político, ele não tinha um parente que ele conhecia. Sabe o que ele tinha? Ato de hombridade. Sabe o que é ato de hombridade? Um homem de caráter íntegro. Eu li para vocês o que significa hombridade. Deixa eu repetir para você. Que demonstra coragem, bravura, destemor, valentia, ultrapassou as dificuldades com hombridade, que se comporta de maneira íntegra, com dignidade, honradez. Foi isso que José fez. Então ele se vestiu da couraça da verdade, da justiça. Ele foi justo com os seus irmãos. Na verdade, ele poderia até punir os seus irmãos se ele quisesse na autoridade, mas ele falou assim: o que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou isso em bem. Por isso que eu quero voltar ao texto, quero continuar o texto que ele fala assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uau, isso aqui é fantástico. Eu e você fomos chamados para ser um homem de paz. A Bíblia fala que o homem de paz terá posteridade. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. José, ele não criou um ambiente de contenda, de briga, de confusão. Não, ele criou um ambiente de paz. Ei, fiquem tranquilos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Paulo, aonde ele ia, ele criava um ambiente de paz. Jesus, aonde ele ia, que é o nosso maior exemplo, ele criava um ambiente de paz. Ele trouxe o evangelho de paz. A Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. Então eu e você, como um ato de hombridade, se o ambiente está complexo, se o ambiente está difícil, nós precisamos criar um ambiente de paz. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Muitas vezes eu preciso pedir perdão para as pessoas porque eu não fui esse ambiente, esse cara que gerei paz. Eu estou aprendendo, eu estou nesse processo como você. Eu sou sanguíneo e colérico, eu preciso me cuidar, eu preciso me manter e mesmo assim eu dou umas escorregadas. Ou seja, eu preciso da presença do Senhor, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso refletir depois naquilo. Ou seja, só que isso, eu gosto de um dos materiais nossos, do currículo, que fala assim: vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. A pior coisa na nossa vida não é falhar, é desistir. Deus não te fez para desistir. Então se reveste daquilo que Deus tem para você.
Coloque isso. Não deixe que essas suas falhas determinem quem você é. Não deixe que os erros façam que você perca o ânimo, a coragem, a intrepidez de ir. Não, vamos embora. Ei, se arrepende, pede perdão, conserta a situação, reveja o que precisa ser revisto e vá adiante. Esse é um homem que tem um ato de hombridade. Ele está olhando para frente, ele não está olhando para as circunstâncias. O que eu preciso aprender, aprendo, mas eu quero ir para frente, eu quero continuar a jornada. Se você está andando na estrada e o seu carro quebra, você não vai desistir da viagem, você vai buscar alguém que conserte o seu carro, repare aquilo que precisa e você vai continuar a sua jornada. Se o seu carro deu pau e não tem mais como consertar, você vai pegar um ônibus, você vai pegar um avião, mas você vai continuar a sua jornada. É isso que Deus quer que você faça. Eu queria abrir aqui um parêntese. De repente você errou com o seu filho, de repente você errou com a sua esposa, de repente você está no segundo relacionamento, ou quem sabe no terceiro relacionamento. Em Cristo Jesus você pode reescrever a sua história. Por isso que eu gosto do evangelho da paz, o evangelho do arrependimento. Aquele evangelho que você estava tudo errado, aquela mulher tinha pecado, tinha sido pega em adultério. E os homens da lei tinham base legal, eles tinham o livro da lei, o livro que Moisés tinha dado para poder apedrejar ela. Mas Jesus olha para aquele homem, melhor nem olha para aqueles homens. A Bíblia fala que ele vai escrever na areia. Ele diz assim, alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. Daí ele olha para ele, o único que poderia condená-la, porque não tinha pecado. Ele fala assim, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus não ficou apontando o dedo para ela daquilo que ela fez de errado. Jesus olha para ela assim, vá e não peques mais. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Se errou, não tem problema, meu irmão. Vai ter que arcar às vezes com as consequências do teu erro. Certo? Mas Deus está com você. Deus está em você. Deus fará algo por você. Por quê? Porque Ele te ama. Porque a sua graça é estendida para mim e para você. Aí ele continua no texto. Ele fala assim, no versículo 16, embraçando. Numa outra versão fala, usem ou levantem sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que isso significa para mim e para você como homem? Queria de novo que você refletisse no tipo de guerreiro que era naquela época. Então a arma, uma das armas mais poderosas que tinha na época, era a flecha. Então a flecha, muitas vezes colocava alguma coisa na ponta dela e acendia um fogo. E então eles atiravam aquilo para poder atacar o inimigo. Você já deve ter visto em filmes de guerra que eles colocam o escudo e vem outra pessoa, coloca o escudo aqui por cima para proteger justamente daquela flecha. Então aquele escudo era a proteção, então ele falou assim, embraçando, colocando no braço, levante sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, você vai apagar porque bate em você, não acende, não atinge você. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, querendo procurar uma brecha. Agora, se você coloca o escudo, você está junto com outro homem, vocês colocam o escudo, está protegendo, a flecha não vai alcançar você. Ela pode tentar alcançar você, mas você tem o escudo da fé. Você tem o escudo da fé. A fé para que mais? A fé na sua sabedoria, a fé nos ensinamentos de Deus, nos conselhos da sua palavra, nas advertências, a fé para obedecer em tudo, a fé para fugir do pecado, a fé para buscar a santidade. A Bíblia fala que alguns perderam de conquistar a promessa porque não foi acompanhados da palavra fé. Você precisa, eu e você precisamos adotar a fé. Eu preciso crer que está na palavra. Sabe, eu queria compartilhar algo com você que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu tenho batalhado para viver os princípios, não sou perfeito, erro, falho. Por favor, eu não queria que você olhasse que nós que somos diretores aqui na Universidade da Família, ou porque somos pastores, que não erramos, não falhamos, nós falhamos. Muitas vezes eu preciso pedir perdão para minha esposa, muitas vezes eu preciso pedir perdão para minha filha, para as pessoas. Às vezes a gente erra, precisa arcar com a consequência de algo que fez errado. Eu não queria que você imaginasse de forma alguma, mas eu tenho aprendido princípios tão valiosos que eu tenho tentado carregar na minha vida. E a Bíblia fala que nós não devemos assinar de avalista para ninguém. E se eu não devo assinar, eu também não devo pedir para ninguém assinar de avalista para mim. E eu com a minha esposa estávamos procurando e minha filha uma casa melhor para a gente morar aqui em Pompeia. Queríamos uma casa que tivesse uma suíte, nós não tínhamos suíte, um lugar um pouco mais confortável para a gente viver. E aí começamos a procurar e depois de 6 meses encontramos uma casa que estava dentro do nosso orçamento para a gente poder morar um pouquinho melhor.
Só que daí na imobiliária, eu fui lá na imobiliária e estava lá uma das cláusulas do contrato, só alugo se for avalista. E eu fui lá, conversei com eles, olhei para eles e falei assim, só tem um detalhe, eu não peço ninguém de avalista. Se você quiser olhar meu histórico, eu estou 8 anos morando nessa casa de aluguel aqui, você pode perguntar para o dono. E conversei com ela, falei assim, eu vou submeter ao dono, mas ele deixou bem claro que isso não seria possível. Falei, ok. E fomos para casa, oramos, eu e a minha esposa oramos por aquela situação e falei, Deus, se for da tua vontade, se aquela casa for para ser uma bênção para a nossa vida, Senhor, então que passe isso, que isso seja liberado pelo dono. E para nossa surpresa, e foi um amigo meu me visitar, um amigo muito íntimo meu, e aí eu compartilhei a história da autora. Ele falou assim, Marcos, amanhã de manhã eu vou lá assinar de avalista para você. Falei, não é essa a situação, a situação é que eu não quero quebrar um princípio. E aquilo ficou me incomodando a noite toda, de manhã cedo eu acordei, mandei a mensagem para ele e falei assim, por favor, não vá assinar de avalista para mim. Não vá assinar de avalista, porque eu não quero quebrar um princípio. E aí eu fui na imobiliária no outro dia, não sei se eu fui, eu liguei, não lembro agora, e a moça falou, eu não lembro se ela falou que eu era o único ou um dos únicos inquilinos que não tinha avalista. O que eu quero dizer isso para você? Que não há empecilho para Deus, não há limite para Deus. Quando eu e você decidimos viver o princípio, Deus move em nosso favor. Eu queria compartilhar isso com você como motivo de fé. Porque a fé precisa ser acompanhada. Você está me entendendo? Está lá escrito, então eu preciso botar fé naquilo que está escrito para que eu exerça aquilo. E eu preciso esperar. E o problema é que às vezes a gente não tem essa paciência de esperar e a gente quer fazer do nosso jeito. Ou a gente é pela pressão da sociedade, que todo mundo faz assim, a gente cede e acaba fazendo da mesma forma. Deus é um Deus sobrenatural. O anjo falou assim para Abraão, por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Lá no começo das Escrituras ele fala assim, a Deus fez a terra daquilo que não existia. A terra era sem forma e vazia, Ele criou algo do que não existia. Você está me entendendo? Não há nada impossível para Deus. Abraão, a seu filho Isaac veio de uma mulher estéril. Isaac casou com uma mulher estéril, deu à luz. Jacó casou com uma mulher estéril, deu à luz. Jesus veio de uma virgem. Pode uma virgem conceber? Não tem como. Mas para Deus, nada é impossível. Descerá sobre você o Espírito Santo. Então a fé é algo que realmente eu preciso querer ter. E é uma das coisas que o diabo quer roubar de mim e de você. É a fé. E esse texto é fantástico, ele fala embraçando, ou seja, eu coloco, vou embraçar, eu vou colocar aqui, o quê? O escudo da fé. Mesmo que venham os dardos, mesmo que não vai dar certo, não vai funcionar, vai quebrar, vai não sei o quê, não, escudo da fé, eu estou vendo além daquilo que eu posso ver. O escudo da fé. Aí ele fala assim, ainda no próximo versículo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete, proteção da sua cabeça. A cabeça aqui que nasce, aqui que a gente pensa, a sede onde os nossos pensamentos, a nossa mente, renovar a nossa mente. O que tem entrado na sua mente? Coloca o capacete, não deixa entrar qualquer coisa. Não deixa entrar qualquer coisa pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. Não deixa entrar qualquer coisa na tua mente. Comece uma cultura na sua vida de ler, leia bons livros, leia a palavra de Deus, leia aquilo que vai trazer edificação para você, aquilo que vai trazer construção para você. Capacete da salvação vai proteger você. Agora eu sou uma nova criatura, nada de mal vai mais entrar em mim. Por quê? Porque eu não vou permitir. Cuida com o que você assiste, cuida com os vídeos que você assiste, cuida com as coisas que você vê, as amizades com que você tem. Eu ouvi uma palavra esses tempos atrás do Paul Washer que mexeu muito comigo. Ele falou assim, uma coisa que eu achei fantástica, eu não esqueci mais. Ele falou assim, eu cuido muito das amizades que eu tenho, porque eu não conheço o meu coração. Porque dependendo da amizade que você tem, vai colocando coisas na sua mente e vai trazer coisas ruins para o seu coração. A Bíblia fala assim, filho, dai-me o teu coração. A Bíblia fala aqui também do coração do homem, que sai as maquinações, que sai as malignidades, que sai tantas coisas ruins. Então, cuide, é o capacete, é o revestimento, é a proteção. Proteja a sua cabeça. Você é uma nova criatura. Você entregou a sua vida para Jesus, você não pode se vender, você tem que ser revestido. Aí ele continua, que assim, tomai capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que a palavra de Deus habite em vós. Eu queria que você não fosse só despertado para ler a palavra, mas você precisa meditar na palavra.
Você precisa aplicar a palavra. O Edin Cole fala que a verdade ela é como uma injeção, ela só funciona se for aplicada. Sabe, um princípio de uma seita é pegar um trechinho da Escritura para você justificar o teu comportamento. O que Deus quer que você faça é pegar toda a sua vida e se ajustar à palavra de Deus. Então eu preciso entender que a palavra de Deus é rema para mim. Está escrito lá, então eu não preciso nem pedir conselho para alguém. Não se assente na roda dos escarnecedores. É isso que a palavra diz para mim. Então eu não vou me assentar nesse nível. Paulo chega a escrever assim, aquele que se diz irmão, olha, presta atenção, aquele que se diz irmãos, cristão, que quer estar congregando comigo e ainda é imoral, é mentiroso, é idólatra, a Bíblia fala assim, com tais pessoas a gente não deve nem comer. Olha que forte isso, meu irmão. Por quê? Porque é um ato de hombridade, eu não quero contaminar a minha mente, o meu ouvido, aquela pessoa só tem coisa ruim para falar, então se ela não está melhorando com a tua postura, com a tua influência, então se afaste dela. Sabe, na lição número 2, ou meu máximo, na cima da Playboy, ele fala, quais são as amizades que estão influenciando você negativamente, que você precisa tirar de você. Porque conforme eu e você vamos crescendo em estatura, vamos revestindo-nos a nossa vida, a gente também vai mudando as nossas amizades. Isso é normal na nossa vida. Continuando no texto, no verso 18, ele fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, ele fala, eu só quero ainda me deter um pouquinho no verso 18. Tudo isso eu me revesti, deixa eu voltar aqui. Tomai toda a armadura de Deus, aí cingi-vos da verdade, certo? Vestir-vos da couraça da justiça, calçai os pés da preparação do Evangelho, embraçando o escudo da fé, certo? Também colocando o capacete da salvação, a espada que é a palavra. Aí ele fala, ele está fazendo um fechamento, Paulo, aqui. Ele está dizendo tudo isso com oração e súplica. Sabe por quê? Porque você pode estar com toda essa indumentária. A oração mostra que eu e você dependemos com Deus. A súplica mostra que eu e você dependemos dele para aquecer. Isso, aí ele fala assim, ó, orando em todo o tempo no Espírito. A Bíblia fala assim, orai e vigiai para que não caiais em tentação. E aí ele fala assim, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, você não está só. Nenhum homem deve andar sozinho. Nenhum homem deve caminhar sozinho. Eu e você precisamos caminhar com pessoas. Então eu estou vigiando por causa de mim, mas eu também estou fazendo a proteção para as outras pessoas. Quando você olha na guerra, eles se juntam com o escudo e ficam um do lado do outro para se proteger. Se um abre, aquele soldado ele é prejudicado, ele é ferido. E ele vai precisar da ajuda, então vai prejudicar aqui o trabalho. Então a gente vai se unir num propósito. Orem em acordo, orem juntos. A Bíblia fala que quando dois oram juntos, aqui concordar na terra será concordado no céu. E eu queria pedir para você algo muito especial também. Ore com a sua esposa. Ore por sua esposa. Ore com os seus filhos. Você tem esse tempo em casa. Um homem com ato é uma ação. Lembra? Eu queria voltar no começo. É uma ação. Você tem orado com a sua esposa? O Craig Hill escreve no livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro que é 300 vezes menor a chance de um homem que ora com a sua esposa de ter um divórcio, de ver uma separação. Eu li um outro livro, se eu não me engano, A Marca de Deus, que ele fala que chega a 1000 vezes menor chance de um casal se separar, o casal que ora juntos. Ah, mas eu oro para minha esposa. Não, é orar junto. O que é orar junto? Como é que está o teu coração hoje? Alguma coisa que você precisa orar? Não, está tudo bem, então quero abençoar o seu dia. Reúne com os seus filhos, ora no olho deles e começa a abençoar. Isso é colocar toda essa couraça, toda essa indumentária. E agora você coloca a oração. A oração é o óleo, a oração é a unção, a oração é a dependência, a oração é a presença de Deus. Quanto tempo você tem dedicado para a sua oração? É um ato. Todo homem tem que ter um altar que ele construiu de oração. Todo homem precisa ter esse tempo com Deus. E ele fala assim, e também por mim, ou seja, nós que ministramos a palavra, o pastor Josué e as outras pessoas que estão aí, nós precisamos como líderes também da cobertura em oração. Quando eu vim para a Universidade da Família, o pastor Zé Maria, que era o diretor do Hombridade antes da gente, que trouxe a Hombridade para o Brasil, um grande homem de Deus, ele falou assim, Marcos, você precisa ter uma equipe que te cubra em oração. E eu e a Gladys temos 17 casais que todos os eventos que a gente tem, a gente manda para eles orarem por nós e nos cobrirem em oração. Quando estamos enfrentando dificuldade, eles nos cobrem em oração. Nós precisamos ter isso para a nossa vida. E ele fala assim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Ou seja, não é de qualquer forma, é com intrepidez, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É um ministério de ousadia. Um homem com ato de hombridade, ele é ousado, ele não se deixa vender, ele não fica calado, ele fica... Eu gosto daquele texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, no versículo 4, ele fala assim, no 2 Timóteo, no versículo 4, ele fala assim, que pregues a palavra, sendo conveniente ou não sendo inconveniente. Sabe muitas vezes como é que eu e você pregamos a palavra? Sem falar nada. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O seu comportamento, a sua atitude, a forma que você trata sua esposa, seus filhos, a forma que você negocia, está mostrando para as pessoas Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Isso é muito importante para nós. Então o que eu preciso revestir? Trazendo aqui para a gente fazer um fechamento de toda a armadura, cingindo-nos com a verdade, vestindo-nos com a couraça da justiça, calçando os pés com os evangelhos da paz, e embraçando o escudo da fé, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Eu queria trazer só agora tipo um panorama com o currículo hombridade. Você que fez somente o Homem ao Máximo, busca o segundo curso, Poder do Potencial. Eu estou ministrando 5 cursos agora simultaneamente. Segunda, terça, quarta e quinta. Mas em segunda-feira nós estamos com um grupo hoje à noite do Poder do Potencial. Toda segunda-feira à noite. Na terça-tarde estou com o Tesouro. Na terça-noite nós estamos com o Marido Irresistível. Na quarta-noite estamos com Vencedores Nunca Desistem. E na quarta-noite com o curso Coragem. Como tem sido bom esse tempo com os homens, como eu tenho aprendido demais com isso. Eu queria que, como se fosse um revestimento a cada dia, você está buscando mais conhecimento, você está revestindo da palavra, você está buscando a graça, nós estamos orando uns pelos outros toda semana. Tem sido momentos muito preciosos na presença de Deus. Você precisa buscar isso como homem, é um ato. Não fique somente com um passo só, não fique somente com o capacete, somente com o escudo, somente com a espada, somente com a lança, não. Ei, vai colocando toda a indumentária que vai trazer proteção, vai trazer inspiração, vai trazer visão para você. Ainda vocês oram juntos e crescem juntos. Aí eu queria pular para agora 2 Coríntios 4 e 7 para fazer o fechamento. Ele fala assim, Paulo dizendo assim, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Queria trazer esse fechamento para você. Toda essa indumentária, toda essa preparação, tudo isso que a gente tem, a gente precisa entender que tudo isso está num tesouro de barro, que nós falhamos. E tudo aquilo que eu e você fomos fazendo, com atos de hombridade, com coragem, com intrepidez, com ousadia em Deus, sempre a glória dele. Sempre porque a força vem dele. Reconheça Jesus em tudo que você faça. E ainda em 1 Coríntios 15, 50, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Um homem com ato de hombridade tem os revestimentos que Deus quer. Ele luta por aquilo, ele batalha por aquilo, mas ele reconhece que ele depende de Deus. Lembra de Sansão? Ele achava que era forte porque ele era forte. O dia que cortaram o cabelo, perdeu a graça, perdeu a unção, ele se tornou um homem comum. Nós podemos ser grandes coisas. Se a presença de Deus sair de nós, nós perdemos tudo. Então, o que vai fazer de você um homem com um ato de hombridade, um grande homem, um grande marido, um grande pai, um grande homem de Deus, é o quanto que eu e você buscamos, aplicamos os princípios de Deus e dependemos da presença dele. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada homem que está me assistindo nesse momento, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua unção esteja sobre eles. Aqueles que estão, Senhor, que pecaram, que erraram, que falharam no meio do caminho, Senhor.
Assim como Pedro, que estava atravessando e afundou, o Senhor estendeu a mão. Eu quero pedir que eles se sintam como o Senhor Jesus estivesse estendendo a mão para eles, dizendo assim: sobe aqui, eu quero caminhar com você. Eu quero abençoar a cada homem que está aqui, Senhor. A cada um deles, Pai, porque são príncipes, são realmente varões preciosos, são homens, Pai, que merecem a graça do Senhor, que precisam, melhor dizendo, da graça do Senhor. Então derrama sobre eles a Tua graça, a Tua unção, cura os que precisam ser curados, mas também traz encorajamento, Senhor, àqueles homens que têm grandes pontos fortes. Todos eles têm pontos fortes, Senhor, que isso tenha trazido à luz, para que eles se tornem homens com um ato de hombridade. Eu quero Te abençoar nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um grande abraço. Amamos você e espero que Deus nos proporcione outros momentos para estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me receber, por estar comigo virtualmente hoje. Eu gostaria de poder estar lá com você pessoalmente. Infelizmente, o mundo está um pouco diferente agora, então não posso subir em um avião e voar para estar com você. Espero que em breve possamos entrar no avião e viajar novamente e veremos alguns de vocês face a face. Somos um ministério chamado de Geração em Geração e temos viajado pelo mundo há 27 anos por cerca de 40 nações, levando a mensagem de reconectar as gerações e literalmente prepará-las para um tempo como este, inspirando-as com a palavra de Deus e falando sobre o que os anos que virão reservam para elas. Especialmente, estamos vendo as gerações mais antigas preparando as gerações emergentes para os dias em que estamos vivendo. Acreditamos que esse é um grande chamado para todos nós, não apenas para pais, não apenas para a igreja, mas para cada um de vocês, para levantar a próxima geração. Todos vocês, homens que estão sentados aí neste momento, é nossa responsabilidade treinar e preparar a próxima geração para um tempo como este. E vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre o que vejo acontecendo ao redor do mundo agora, porque é importante para nós que, se vamos entender os sinais dos tempos, é importante também entender o que está acontecendo ao redor do mundo, não apenas em nossa localidade. E quero falar sobre alguns homens que historicamente colocaram suas vidas em risco e a palavra-chave que eles usaram, que quero trazer de volta ao foco. E ver se você, no final disso, estará disposto a dizer essa palavra a Deus. Uma das escrituras-chave para nós como ministério é 1 Crônicas 12:32, que diz que os homens de Isacar conheciam os sinais dos tempos e também sabiam o que fazer. Para nós, esta é uma escritura-chave. Você deve ter notado que o mundo mudou e dissemos por anos que, se não prepararmos a próxima geração, um dia vamos acordar e o mundo teria mudado da noite para o dia. Bem, no mundo aconteceu isso. O mundo mudou. 75% do mundo entrou em lockdown. Não podemos viajar como costumamos fazer. Caso contrário, poderia estar lá com você agora. Temos igrejas em lockdown. Na Inglaterra, eles estão permitindo que os lugares comecem a abrir, lugares não essenciais, mas as igrejas não são permitidas. Na América, eles estão permitindo que cassinos, clubes e bares abram com 50% de sua capacidade, mas não permitem que igrejas o façam. Eles até dizem que é muito perigoso para pequenos grupos de estudos bíblicos se reunirem. Estamos começando a ver essas crises sendo usadas como uma ferramenta para oprimir a igreja. Em lugares como China e Índia, começamos a ver relatos de como eles estão dizendo às igrejas para os cristãos: se você não renunciar à sua fé, se você não parar de seguir a Jesus, então não lhe daremos com ajuda. Estamos começando a ver a China começando a afirmar seu controle sobre Hong Kong. Vemos Covid-19 colocando o mundo em pânico, pessoas morrendo por causa disso. E também pela crise econômica global. Há ainda desastres naturais ocorrendo, perseguição ao redor do mundo. Esta é a época em que estamos vivendo agora. Também precisamos ver o que Deus está fazendo com Israel. Se vamos entender os sinais dos tempos, temos que entender o que está acontecendo naquela nação, com o povo judeu.
As profecias que estão sendo cumpridas com tanta frequência, que confirmam as palavras que Deus nos deu neste livro, na Bíblia. As profecias que estão aqui ainda estão sendo cumpridas hoje. Estamos cientes disso? Se vamos entender os sinais dos tempos, temos que entender todas essas coisas. Temos que manter o nosso olho no que está acontecendo ao redor do mundo. Estes são tempos difíceis, mas Deus ainda está no trono. Ele não está surpreso com isso. Ele não está chocado. Ele sabia que essas coisas aconteceriam. Talvez para alguns de nós isso nos pegou de surpresa. Eu sei que para nós como família e como ministério, tivemos que ajustar a maneira como fazemos as coisas. Não apenas como uma família, mas como um ministério. Você sabe, no ano passado, viajamos cerca de 9 meses. Este ano, nós quase não viajaremos. É uma mudança completa na maneira como fazemos as coisas. E vocês como famílias, vocês como homens, estão considerando como esses tempos afetaram vocês e como vão se adaptar, não apenas para esse momento, mas no futuro, porque isso, no final das contas, parecerá um pequeno obstáculo comparado ao que está por vir. Queremos explorar alguma dessas coisas. Você sabe, eu escrevi um artigo recentemente falando sobre o romance no deserto. É assim que eu chamei o artigo. E você sabe que as pessoas estavam falando sobre a igreja e o mundo de uma forma, mas a igreja especificamente passando por uma experiência no deserto. E por que Deus está fazendo isso? Por que Ele faria isso? Então eu quero olhar Oséias 2, 14 e 15. E diz assim: então eu mesmo, esse é Deus falando com Israel, e falando sobre Israel. Ele disse: então eu mesmo, Deus, a seduzirei. Então Deus seduzirá Israel e diz que falarei ao coração dela. Deus falará ao coração de Israel. Isso soa como um bom romance, um bom dia em que Deus leva Israel para esta noite romântica, em um bom restaurante, falando ternamente com ela, falando ao coração. Talvez alguns de vocês fazem isso com suas esposas ou namoradas. Você as leva para sair e as trata bem, para falar ternamente com elas, para cortejá-las. Mas por que Deus faz isso? Diz aqui que então eu mesmo a seduzirei, falarei com ela no deserto. Bem, não sei se você pensou em levar alguém para um encontro e pensou onde seria um bom lugar para fazer isso. Eu sei, vou levá-la para o deserto. Não parece um lugar legal para ir e fazer essas coisas. Não parece o tipo de lugar que você seduziria alguém. Não soa como o tipo de lugar que você falaria ao coração de alguém. Então, por que Deus leva Israel para o deserto? Bem, no versículo 15 diz: ali devolverei a ela as suas vinhas. Eu farei do Vale do Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá. Então, por que Deus a levou para o deserto? Porque Ele sabia que Israel responderia lá. Isso é o que eu acho que Deus está fazendo com a igreja ao redor do mundo. Eu acho que Deus está levando a igreja para o deserto. E por que Deus levaria a igreja para o deserto? Para que a igreja o respondesse. A igreja tem passado por dificuldades, especialmente no Ocidente. Em países perseguidos, a igreja está prosperando e crescendo em número rapidamente. Você pode ver isso acontecendo em lugares como o Irã, no Oriente Médio. É a igreja que mais cresce no mundo. Mas na Inglaterra, na América, está realmente enfrentando dificuldades. Então acho que Deus está usando muito dessa crise para cortejar a igreja, para trazer a igreja para próximo dele, para responder e se levantar neste tempo de crise. E temos ouvido palavras proféticas de pessoas dizendo coisas muito semelhantes a essa. Então, o que acontece em tempo de crise? O que normalmente as pessoas fazem? Vamos olhar para Joel 2. Em Joel 2, versículo 1 e 2, eles estavam passando por um tempo de crise. Então diz: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme
no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Certamente está próximo. Diz que esta crise está aqui só em um alarme. Precisamos que os homens entendam o que está acontecendo hoje. Precisamos que você e eu precisamos entender o que está acontecendo ao redor do mundo agora e soar um alarme. E este sou eu soando um alarme para você. Precisamos ouvir o comando do céu para soar o alarme, para tocar a trombeta, para avisar as pessoas sobre o que está acontecendo. Um pouco mais na frente diz novamente: toquem uma trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito. Você vê que ele queria que todos estivessem envolvidos. Ele não disse apenas chame os adultos, os homens e as mulheres, mas mandem todos os jovens embora. Ele disse, todo mundo, venham todos juntos. É muito importante que todos estejam envolvidos para ouvir esse clamor, para soar o alarme e clamar a Deus. Todos reunidos. Não deixe ninguém de fora. Todas as gerações juntas. Precisamos que você comece a liderar isso, a reunião do povo, à medida que vamos diante de Deus para clamar a Ele, em favor da nação, em favor do Brasil, em favor do mundo, e clamar a Ele para intervir, para vir, para ficar conosco, para ficar com o seu corpo enquanto caminhamos por esses tempos. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o que aconteceria nos anos e dias à nossa frente? Em Mateus 24, fala sobre os sinais dos tempos novamente. E os discípulos com ele no Monte das Oliveiras. E os discípulos dizem a ele em particular, dizem, nos diga, quando é que essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal da sua vinda e o fim dos tempos? E Jesus responde e faz uma lista de coisas. Não vou ler a passagem inteira, mas vou apenas passar por alguns pontos. E precisamos estar cientes dessas coisas. Porque essas são as coisas que ele disse que aconteceriam antes de retornar. Estas são etapas da jornada. Esses são sinais para nos alertar sobre o que está por vir. Ele nos avisou que eles viriam, mas também que ao vê-los, os reconheceríamos. Então ele diz, esses são os sinais do fim dos tempos. Ele diz, tenham cuidado para que ninguém os desvie do caminho. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e levarão muitos ao erro. Isso diz que as pessoas serão enganadas, que outros virão e agirão como se fosse o Messias, e as pessoas acreditarão nelas e serão desencaminhadas por elas. E não diz que algumas pessoas, diz que muitas pessoas serão desencaminhadas. Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerra, mas veja que não fiquem alarmados, porque isso tem que acontecer. Vemos guerras e rumores de guerras acontecendo agora? Sim, nós vemos essas coisas acontecendo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nós vemos isso acontecendo agora? Sim, nós vemos grupos de pessoas se levantando contra grupos de pessoas. Não se trata apenas de falar de uma nação contra a nação, mas também de uma guerra interna. Quer dizer, podemos até olhar para o que está acontecendo na América agora e as nações em guerra consigo mesmas, nos estados, por todos os Estados Unidos. Ele diz que fome e terremotos acontecerão em vários lugares. Já vemos isso acontecendo em todo o mundo. Então, diz que todas essas coisas são o início das dores de parto. Então, diz que não é o fim de tudo. Este é o início das dores. Este é o início. E vemos essas coisas acontecendo agora, estão crescendo cada vez mais em intensidade. Diz então que eles vão entregá-los para serem perseguidos e serão condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome.
Então, novamente está dizendo, por causa do meu nome, por causa da sua crença em mim, você será perseguido, você será odiado por todas as nações e será condenado à morte. Estamos vendo isso acontecendo? Sim, nós vemos. Isso está acontecendo em todo o mundo. E mesmo como mencionei antes, na China e na Índia, dizendo que se você não se afastar da fé, então não iremos fornecer ajuda a você. Então eles estão usando a crise para oprimir a igreja. Então ele diz que muitos cairão. Muitos, não poucos, muitos cairão. É importante que não tomemos apenas essas palavras que estou dizendo agora, que estão escritas em sua Bíblia. Encorajo você a ler Mateus 24, para que não menospreze isso. Esta é uma situação séria. Como vamos ter certeza que nós não somos parte dos muitos que cairão? Como vamos ter certeza de que não fazemos parte do grupo que está sendo enganado? Muitos falsos profetas se levantarão e desencaminharão muitos. Então, novamente, está dizendo muitos. Diz que a ilegalidade se multiplicará. Nós vemos isso acontecendo em todo o mundo. A ilegalidade está aumentando. Pessoas estão dizendo que o que é bom é mal e o que é mal é bom. Então, diz que o amor de muitos esfriará. Para o amor esfriar, tinha que estar quente. Como vamos ter certeza de que nosso amor não esfrie? Então, diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Está falando constantemente sobre pessoas caindo, muitos caindo, muitos caindo, muitos caindo. Então diz aqueles que suportarem, aqueles que chegarem ao fim, eles serão salvos. Estamos nós novamente tendo a certeza de que seremos pessoas que vão perseverar até o final, que vão superar essas lutas que esta passagem está falando, essas lutas que estamos vendo acontecendo em nosso mundo hoje. O que estamos fazendo para ter certeza de que venceremos, perseveraremos até o fim? Então diz, estas boas novas do reino serão proclamadas em todo o mundo como um testemunho a todas as nações. Então o fim virá. O que estamos fazendo para ver este evangelho ser proclamado ao redor do mundo? Um evangelho que fala de problemas. Um evangelho que fala de um Salvador. Um evangelho que fala dele retornando para governar e reinar aqui na terra. O que estamos fazendo para ver este evangelho alcançar os confins da terra? Sabe, as principais organizações missionárias dizem que a geração que está emergindo pode facilmente completar a grande comissão. E se eles completarem a grande comissão, o que isso significa? Essa passagem nos diz que o fim virá. Então, se esta geração que está emergindo pode completar facilmente a grande comissão, provavelmente deveríamos estar preparados, porque conforme examinamos a Escritura, fala-se sobre as coisas que estão por vir, coisas que estamos vendo acontecer mais a mais por vir. Vai ficar cada vez mais intenso. Mas ao longo da história, ao longo da Bíblia, nas gerações, houve homens que se levantaram em tempos de crise. Sabe, essa passagem em Mateus 24, eu vou parar por aqui, mas continua a falar sobre sinais que devemos ficar atentos. Mas você pode ler isso por si mesmo. Mas quero começar a falar sobre alguns exemplos de homens que em tempos de crise se levantaram na ocasião para fazerem a diferença. Porque para nós, para mim, para ti, são pessoas que podemos ter como exemplo. Espero que nós nos levantemos para ser pessoas neste mundo hoje. Embora o mundo esteja passando por um momento de crise, seremos um povo que se levanta. Seremos homens que se levantam para fazer a diferença em nosso tempo. Um dos meus exemplos favoritos disso é Mordecai e Esther.
Na verdade, pensamos que o livro de Esther deveria ser renomeado e deveríamos chamá-lo de livro de Mordecai. Todo mundo fala sobre Esther e o que ela fez, e acho que Mordecai fica esquecido com frequência. É mais ou menos, você sabe, vamos apenas falar sobre Esther e Mordecai ao lado, mas se não fosse por Mordecai, talvez Esther não teria feito o que ela fez. Você sabe, o livro fala que os pais de Esther faleceram e Mordecai basicamente a adotou. Ele a tomou sob sua proteção e assumiu a responsabilidade sobre ela. Ele a criou como sua. Ele cuidou dela. Sabe, mesmo quando ela acaba morando com o rei, Mordecai ainda se preocupa com ela e cuidava dela e fala sobre como ele se sentava nos portões e olhava para ela para ver se ela estava sendo cuidada. Ele não disse apenas, bem, a minha responsabilidade, meu trabalho agora está concluído, eu levanto minhas mãos e me afasto. Eu terminei com ela. Não foi o que ele fez. Ele continuou a cuidar dela. Ele não simplesmente desistiu. Ele não apenas entregou a responsabilidade dela para outra pessoa. Ele foi um exemplo para ela. Sabe, todos nós conhecemos a frase nascido para uma época como essa. E como Esther foi diante do rei e colocou sua vida em risco para salvar o povo judeu. E vamos falar sobre isso. E o exemplo que ela foi para tantas pessoas que estão dispostas a se levantar e colocar suas vidas em risco para um grupo de pessoas. Mas Mordecai fez isso primeiro e não falamos muito sobre isso. Veja, Mordecai recusou-se a se curvar. E quando ele se recusou a se curvar para Amã, ele colocou a sua vida em risco. E não apenas sua vida. Ele, na verdade, colocou em risco a vida do povo judeu e até mesmo de Esther. Mas ele se recusou a se curvar e colocou sua vida em risco. E com isso ele deu um exemplo para Esther. Naquele momento em que disse a ela que talvez você tenha nascido para uma época como essa, ele não estava apenas dizendo, agora é a sua vez, você arrisca a sua vida. Não, ele arriscou a vida primeiro e disse, siga os meus passos, você pode segui-los. Eu lhe mostrei como colocar a sua vida em risco. Eu mostrei como fazer isso. Siga meu exemplo e vá e salve seu povo. Esther seguiu seus passos e foi diante do rei e acabou salvando o povo judeu. Mas este foi um momento de crise. Toda a raça judaica estava em risco. Suas próprias vidas estavam em risco. E foi preciso que alguém se levantasse. Mordecai deu exemplo para nós, como homens, para mim e para você. Ele deu exemplo de colocar sua própria vida em risco, colocando sua própria vida em risco, para ser um exemplo para a próxima geração, ser um exemplo para Esther. Então, estamos dispostos a fazer o mesmo, a colocar nossas vidas em risco para defender o reino de Deus? Porque parece cada vez mais provável que em breve pode ser o caso de que muitos de nós teremos que colocar nossas vidas em risco pelo reino de Deus. Você sabe, podemos olhar para a sociedade agora, podemos olhar para os Estados Unidos ou mesmo a Inglaterra e ver algumas das coisas que estão acontecendo na sociedade. Existe algo chamado cultura do cancelamento acontecendo agora, onde se você disser algo que outras pessoas não gostem, elas tentarão cancelar você, tentarão removê-lo de seus empregos, das redes sociais, de qualquer plataforma que você tenha. Eles tentarão removê-lo porque não gostam do que você diz. E talvez possamos pensar que são apenas coisas que estão acontecendo no mundo, mas não, são coisas que estão impactando a igreja. E finalmente, todos serão canalizados na igreja e nos crentes, para que possamos ver certas advertências no mundo agora, mas essas coisas vão acabar vindo em nossa direção e teremos que decidir se vamos nos levantar e sermos esse exemplo de alguém que estaria disposto a colocar sua vida em risco para defender a verdade e defender o reino de Deus. Então, em Isaías capítulo 6, versículo 8. Quero falar de uma palavra, e esta é a palavra
a que me referi logo no início. Diz A resposta de Isaías a Deus. Então isso é Isaías falando. Ele diz, Hineni, eis-me aqui, envia-me. Então Deus estava falando com ele. Deus estava falando com ele e disse, quem devo enviar? Quem irá? Isaías disse, Hineni. O que Hineni significa? Hineni é uma palavra que se refere a 3 palavras. Isso realmente significa 3 coisas em inglês. Não sei o que é em português, mas Hineni significa aqui estou. Então, Hineni, aqui estou eu. Isaías estava dizendo a Deus, eis-me aqui. Hineni. Mas não significa apenas que estou aqui, eu estou diante de você. Essa palavra é profunda e não é uma palavra que deveríamos usar superficialmente. Veja, há alguns outros exemplos de pessoas usando essa palavra na Bíblia, dizendo que Hineni é como uma presença total, como tudo de mim está aqui. Tudo de mim está disponível, completamente, totalmente rendido a você. Então, precisamos observar como usamos isso. Vemos em Gênesis 22, 1 e 2, Deus se aproximou de Abraão e Abraão respondeu, Hineni. Mas ele não sabia o que Deus iria dizer a ele. Então Deus se aproxima de Abraão e Abraão diz, Hineni, aqui estou, totalmente disponível. Então Deus diz, prepara-te para sacrificar seu filho. Sabe, ele usou essa palavra Hineni. Estou aqui. Eu faria qualquer coisa que você pedisse. Estou totalmente disponível. E de repente, a ele foi solicitado a preparar-se para sacrificar seu filho. Você tem Moisés novamente com a sarça ardente. E Moisés responde, Hineni, eis-me aqui, Deus, totalmente disponível. E depois da experiência da sarça ardente, de repente, ele tem que se aproximar do faraó. Você tem todas as pragas. Ele tem que tirar seu povo, o povo judeu do Egito, para fora da escravidão. E tem que levantar Josué, que finalmente entra na terra. E Moisés não pode entrar. Tudo isso porque ele disse, Hineni, aqui estou, Deus, totalmente disponível para qualquer coisa que você me peça. E você e eu, totalmente presente, estamos prontos para a ação, estamos prontos para fazer tudo o que Deus nos pede, estamos prontos para dizer, Deus, Hineni, eis-me aqui, totalmente, completamente rendido e disponível para você. Você está pronto para dizer, Hineni? Veja, precisamos que homens se levantem para esta hora. Precisamos de homens que se levantem para esta hora. Não apenas você, mas precisamos que outras pessoas se juntem a você. De qualquer idade, precisamos que pessoas se levantem. Estamos em um momento muito desafiador. Estamos em uma hora de crise global e precisamos de você. Deus precisa de você. Precisamos de homens para esta hora, como Mordecai, que se levantou e assumiu a responsabilidade por Esther. Se Mordecai não tivesse assumido essa responsabilidade, talvez Esther não estivesse preparada e pronta para se apresentar ao rei e finalmente salvar seu povo. Precisamos que você se levante e assuma a responsabilidade pela próxima geração para vê-la em pé e preparada para uma hora como essa e para seguir seu exemplo. Lembre-se de que não se trata de levantá-los e apenas enviá-los, é mostrar a eles como fazer. Veja que Mordecai liderou o caminho e você vai liderar o caminho? Ele colocou sua vida em risco. Você estará disposto a colocar sua vida em risco? Ele liderou pelo exemplo. Ele ajudou Esther a salvar um grupo inteiro de pessoas. Que você ajude a salvar as pessoas ao seu redor.
will we follow in the footsteps of Mordecai? Seguiremos os passos de Mordecai? And even with Moses E mesmo and com Joshua, Moisés e again, Josué this is a phenomenal novamente, example to este us. é um exemplo fenomenal para nós. God Veja, has Deus given, deu a Moisés Moses um chamado a calling and in a focus of a promised land. com foco na terra prometida, mas no final Moisés não entraria naquela terra e ele teve que levantar Josué. Onde ele levantou Josué? Ele fez isso no deserto. Agora, frequentemente, para as pessoas que estão levantando a próxima geração, eles os levantam para fazer o que fazem. Eles dizem que isso é minha responsabilidade. Vou treiná-lo para cumprir minha responsabilidade de fazer meu trabalho. Então, quando eu for, você pode continuar. Mas Moisés não fez isso, porque se Moisés tivesse feito isso e treinado Josué para fazer o que ele fez, talvez o povo judeu ainda estaria andando em círculos no deserto hoje. Então, o que ele fez com Josué? Ele preparou Josué para entrar em uma terra que ele nunca entraria, para liderar um povo que Moisés nunca lideraria, para travar batalhas que Moisés não travaria. Moisés treinou Josué para uma experiência completamente diferente da sua, então. Estamos levantando essa próxima geração, os jovens que estão sob o seu comando. Você os está levantando e preparando para esse tempo em que estamos vivendo agora, mas também para os anos que estão pela frente. Anos que talvez talvez você nunca experimentaremos. Você vai assumir essa responsabilidade de levá-la a sério? Porque esses tempos estão clamando por um povo que se levante e leve a sério o tempo em que estamos vivendo. E leve a sério o chamado em todas as nossas vidas. E isso inclui passar para a próxima geração. Agora, falei sobre como um número de pessoas na Bíblia disse a Deus, Hineni, aqui estou eu. Mas por que, onde tudo isso está nos levando? Por que eles fariam isso? Porque existe rendição completa para o que Deus queria que eles fizessem. E por que precisamos estar dispostos a dizer a Deus, Hineni, aqui estou eu, para tudo o que você pedir de nós. Porque está nos levando em uma determinada direção. E para onde isso está nos levando? Veja, em última análise, tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso leva a Jesus. E em Isaías 52, versículo 6 diz: portanto, meu povo saberá meu nome. Portanto, naquele dia, eu sou aquele que direi, Hineni. Isso fala sobre Jesus ser aquele que responde a nós, Hineni. E no final das contas, vai do nosso clamor a Ele dizendo, Hineni, eis-nos aqui, a Ele falando para nós na sua volta, Hineni, eis-me aqui. Tudo isso está levando ao seu retorno. E um dia poderemos ouvi-lo dizer essas palavras para nós. Vivemos em tempos críticos e esta é uma mensagem desafiadora. Mas vemos em todo o mundo pessoas sendo levantadas, dizendo que eu quero esse desafio, eu quero um desafio. O que pode custar minha vida, quero um desafio que é de grande responsabilidade. E acredito que há pessoas que nesse lugar, aí agora, que há homens dizendo, estou pronto para isso, estou pronto para esse desafio. Eu quero estar disposto a ser aquela pessoa que diz a Deus, Hineni, eis-me aqui. Deus, o que você quiser, onde quer que você... Eu farei, onde isso me levar, o que for que eu tenho que fazer. Você é essa pessoa? Você está sentado neste lugar agora pensando, sim, isso fala comigo. Entendi. Eu vejo isso, eu entendo o desafio e quero estar à altura dele. Você será um desses homens? Nas gerações passadas, eles se levantaram e disseram essa palavra. Você será um homem como eles que se levantaram e disseram, Hineni, eis-me aqui? Para ser usado por você para o avanço do seu reino, mesmo em face do perigo.
These are the times that we're Esses living in são os right now. tempos em que estamos vivendo agora. Will you be one Você of those será people uma dessas to pessoas rise up to this que estará challenge? se levantando para esse desafio? You know, as we come to a close, Sabe, I want you to quando think about chegamos this. ao fim, And I don't quero just que want pense people sobre to isso. say, yes, E não that's quero me, apenas que as pessoas digam when sim, you don't really sou eu, mean it. quando você realmente não quer This is a dizer isso. serious challenge. Este é um desafio And as we sério. have a ministry- E as a nós, como ministry have ministérios, gone como around the world to ministério, take back the phrase, fomos "Born ao for redor do such a mundo time para as levar this", a frase nascido that, para um tempo como esse. again, was a Porque isso, challenge de novo, which foi could have um cost desafio que a poderia life. ter It wasn't custado just nossas a- vidas. Não a era catchphrase apenas uma which we wear on frase de t-shirts or efeito put on a mug or que nós posters. usamos This em is a camisetas ou life-defining colocamos em moment. canecas ou pôsteres. Similarly, Este foi it um looks momento like de the phrase definição de Hineni vida. E de forma semelhante, is a parece similar que a frase outcome Hineni of tem um resultado life-defining semelhante, moments de momentos where que God has definem given a a vida, challenge onde Deus which deu could um cost desafio que a pode life. custar and uma me vida. giving up E significa everything, desistir de tudo, laying down all abandonando that we tudo have o que to temos, see His kingdom advance, to para see ver His seu reino plans and avançar, purposes para ver seus planos e fulfilled. propósitos cumpridos. God needs you. Deus precisa de He needs você. you to Ele say, precisa que você "Hineni, diga, Hineni, here am I, eis-me use aqui, me use-me for the advancement of para o your avanço do seu reino, kingdom, even if that means giving my life mesmo que isso for the signifique gospel." dar a minha vida pelo Evangelho. Will you be Será that você a who pessoa follows in the footsteps? que segue os passos dos homens das gerações passadas, And will you be e that você person who será sets the essa example pessoa que dá o for exemplo men para os homens and generations e as into the gerações future? futuras? Will you be that man? Será você esse homem?